Segundo livro de Samuel, esboço do livro. O grande sucesso de Davi como rei, 10:19. O sucesso político de Davi, 5:25. Davi planteia a morte de Saul e Jonatã, 27. Davi, rei de Judá, 4:12. Davi, rei de todo Israel, 5:5. Davi conquista Jerusalém e torna a sede do seu governo, 5:10. Davi alarga o reino, 5:25. Sucesso espiritual de Davi, 6:7-29. Davi faz de Jerusalém seu centro religioso, 6:23. Davi deseja edificar uma casa para Deus, 7:1-3. O concerto de Deus com Davi, 7:4-17. Davi ora a Deus com gratidão, 7:18-29. O sucesso militar de Davi, 8:1-10-19. As vitórias de Davi sobre a Filístia, Moabe, Zobá, Síria e Edom, 8:1-12. Governo justo de Davi em Jerusalém, 8:13, 9:13. A vitória de Davi sobre Amon, 10:1-19. O vergonhoso pecado de Davi como rei, 11:1, 12:14. O adultério de Davi com Betseba, 11:1-5. O homicídio disfarçado de Urias por Davi, 11:6-27. O profeta Natã declara o pecado e o castigo de Davi, 12:1-14. As consequências continua do pecado de Davi, 12:15, 20, 26. Julgamento sobre a casa de Davi, imoralidade e morte, 12:15, 15:6. Morte do filho do adultério, 12:15, 25. A lealdade de Joabe, 12:26, 31. Aminon violenta sua meia-irmã Tamar, 13:1, 20. Absalão mata Aminon por vingança, 13:21, 36. Fuga, regresso e falsidade de Absalão, 13:37, 15:6. Julgamento contra o reino de Davi, revolta e homicídio, 15:7, 20, 26. Revolta de Absalão, 15:7, 12. Davi foge de Jerusalém desprestigiado, 15:13, 16, 14. Absalão governa em Jerusalém, 16:15, 17, 29. Derrota e morte de Absalão, 18:1, 32. A lamentação de Davi e a censura de Joabe, 18:33, 19:8. Reintegração de Davi como rei, 19:9, 43. Insurreição e morte de Seba, 21, 26. Os últimos anos do reinado de Davi, 21, 24, 25. A fome de 3 anos, 21, 14. Guerra com os filisteus, 21, 15, 22. Salmo de louvor de Davi, 22, 1, 51. Últimas palavras de Davi, 23, 1, 7. Os valentes de Davi, 23, 8, 39. A contagem do povo e a praga da parte de Davi, 24, 1, 17. A intercessão de Davi e a misericórdia de Deus, 24, 18, 25. A autoria e data. Os dois livros hoje conhecidos como 1º e 2 Samuel eram originalmente um só livro denominado o livro de Samuel. Não se sabe com exatidão quem realmente escreveu o livro. Sem dúvida, Samuel registrou boa parte da história de Israel neste período. No entanto, outros materiais haviam sido colecionados e puderam ser usados como fontes pelo autor real. 3 dessas fontes são mencionadas em 1 Crônicas 29, 29, a saber, as Crônicas de Samuel, o vidente, as Crônicas do profeta Natã e as Crônicas de Gade, o vidente. Tanto Gade como Abiatar tinham sucesso aos eventos da corte do reino de Davi, de forma que ambos são candidatos à autoria desses 2 livros. Os 2 livros devem receber uma data posterior à divisão do reino em 2 partes, divisão que aconteceu logo depois do governo de Salomão, 931 a.C., por causa do comentário encontrado em 1 Samuel 27:6, pelo que Ziglag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje, embora com frequência fosse traçado
uma diferenciação entre Israel e Judá. Embora Davi tinha reinado em Judá por 7 anos e meio antes da unificação do reino, não havia reis em Judá antes desta data. Conteúdo: o livro de 2 Samuel trata da ascendência de Davi ao trono e dos 40 anos do seu reinado. O livro está enfocado na sua pessoa e começa com a morte de Saul e Jonathan na batalha do Monte Gilboa. Davi é então ungido rei sobre Judá, sua própria tribo. Há um jogo de poder pela casa de Saul entre Ibosete, filho de Saul, e Abner, comandante-chefe dos exércitos de Saul. Embora a rebelião tenha sido sufocada, esse relato sumário descreve os 7 anos e meio anteriores à unificação no reino de Davi, e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se ia enfraquecendo. Davi unifica tanto a vida religiosa quanto a política da nação ao trazer a arca do testemunho da casa de Abinadab, onde havia estado desde que fora recuperada dos filisteus. 6171. O tema do livro: o tema do rei Vidouro, o Messias, introduzido quando Deus estabelece uma aliança perpétua com Davi e seu reino. Teu trono será firme para sempre. Davi derrota com sucesso os inimigos de Israel. Inicia-se um período de estabilidade e prosperidade. Tristemente, porém, a sua vulnerabilidade e fraqueza os leva ao pecado com Betseba e o assassinato de Uria, esposo dela. Apesar do arrependimento de Davi, depois de confrontado com o profeta Natã, as consequências da sua ação são declaradas com todas as letras. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa. 2:10. Absalão, filho de Davi, depois de uma longa separação de seu pai, instiga uma rebelião contra o rei. E Davi foge de Jerusalém. A rebelião termina quando Absalão, pendurado numa árvore pelos cabelos, e morto por Joabe. Há uma desavença entre Israel e Judá a respeito da volta do rei a Jerusalém. Um rebelde chamado Seba instiga Israel e abandona a Davi a voltar para casa. Embora Davi tome uma série de decisões desafortunadas e pouco sábias, a rebelião é sufocada e Davi é mais uma vez estabelecido em Jerusalém. O livro termina com 2 belos poemas, uma lista dos valentes de Davi e com o pecado de Davi e fazer censo dos homens de guerra de Israel. Davi se arrepende, compra a eira de Araúna e apresenta oferenda ao Senhor no altar que constrói. Cristo nos leva ao 2 Samuel. Cristo no livro 2 Samuel. Davi e seu reino esperam a vinda do Messias, capítulo 7, especial, antecipa o futuro rei. Deus interrompe os planos de Davi de construir uma casa para a arca e explica que enquanto Davi não pode construir uma casa para Deus, Deus está construindo uma casa para Davi, ou seja, uma linhagem que dure para sempre, pela sua vitória sobre todos os inimigos de Israel, pela sua humildade e compromisso com o Senhor, pelo seu zelo a favor da casa de Deus e pela associação dos ofícios de profeta, sacerdote e rei na sua pessoa. Davi é um precursor da raiz de Jessé, Jesus Cristo. Espírito Santo. Jesus explicou a obra do Espírito em João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos claramente a ação do Espírito Santo através desses 2 modos, em 2 Samuel. Ele atuava com mais frequência através do sacerdócio. Sua atuação como conselheiro pode ser apreciada nas muitas ocasiões em que Davi consultou o Senhor através do sacerdote e do éfode. A obra de convencer e de condenar do Espírito é claramente percebida quando o profeta Natã enfrenta Davi por causa do seu pecado com Betseba e Urias. O pecado de Davi é desnudado, a justiça é feita e o julgamento é anunciado.
Isso no quadro microscópico. Segundo Samuel ilustra o amplo ministério do Espírito Santo no mundo através da igreja, investida no poder do Espírito. Segundo livro de Samuel a Davi. O segundo livro de Samuel começa com a morte de Saul e a unção. O segundo livro de Samuel e Davi. O segundo livro de Samuel começa com a morte de Saul e a unção de Davi em Hebrom, como rei de Judá, por 7 anos e meio, segundo Samuel 1:4. O restante do livro ocupa-se dos 33 anos seguintes de Davi como rei de todo Israel em Jerusalém, segundo Samuel 5:24. O ponto crítico do livro e da vida de Davi é seu adultério com Betsebe e a morte de Urias, segundo Samuel capítulo 11. Antes desse capítulo sombrio, Davi representa muitas das ideias de um rei teocrático. Com favor, sabedoria e unção divina, Davi capturou Jerusalém do Jebuseu e fez dela sua capital, segundo Samuel 5. Trouxe a arca do concerto de volta a Jerusalém em meio a grande regozijo e esplendor, capítulo 6. Subjugou os inimigos de Israel, começando com os filisteus, segundo Samuel 8:10. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos Exércitos era com ele, segundo Samuel 5:10. Sua firme liderança atraía valentes, criada total lealdade. Davi entendia que Deus estabelecera rei sobre Israel e reconhecia abertamente o domínio de Deus sobre ele mesmo e sobre a nação de Deus. Prometeu profeticamente que um descendente de Davi se assentaria sobre o seu trono, que cumpriria perfeitamente o papel do rei teocrático. Segundo Samuel 7:12-17, Isaías 9:6-7, 11:1-5, Jeremias 23:5-6, 33:14. Entretanto, depois dos trágicos pecados de adultério e de homicídio cometido por Davi, o fracasso moral e a rebelião acossaram a sua família, segundo Samuel 12:17, e a nação inteira, segundo Samuel 18:20. A grande bênção nacional transformou-se em grande juízo nacional. Davi se arrependeu com sinceridade e experimentou a misericórdia do perdão divino, segundo Samuel 12:13, confronte Samuel 51. Salmo 51. Mas as consequências da sua transgressão continuaram até o fim da sua vida e até mesmo depois. Confronte 2 Samuel 12:7-2. Mesmo assim, Deus não rejeitou Davi como rei, como rejeitou a Saul. 1 Samuel 15:23. Realmente o amor que Davi tinha a Deus, veio os seus salmos, sua aversão à idolatria, fizeram dele exemplo pelo qual todos os reis subsequentes de Israel foram medidos. Confronto 2 Reis 18:3, 22:2. 2 Samuel termina quando Davi compra a eira de Araúna, que veio a ser o local do futuro templo. 24:18. 5 fatos principais assinalam segundo Samuel. Descreve os eventos principais do reinado de Davi, de 40 anos, inclusive sua tomada de Jerusalém da mão dos jebuseus, convertendo no centro político e religioso de Israel. O período da sua vida situa exatamente entre Abraão e Jesus Cristo. O ponto crítico do livro, capítulo 11, relata os pecados trágicos de Davi, envolvendo Betsebe e seu marido Urias. Apesar de esses pecados de Davi terem sido cometidos em oculto, foram declarados abertamente por Deus nos diferentes faces da vida de Davi, pessoal, familiar e nacional. Embora a Escritura declare com destaque que Davi era um homem segundo o coração de Deus, o favor divino deu lugar ao castigo e as bênçãos de Deus à maldição depois de ele pecar, conforme Moisés advertira a Israel. Deuteronômio 28, capítulo 12, 21, descreve os efeitos com cadeia da transgressão de Davi sobre sua família e sua nação. Isso revela que o bem-estar de um povo está fortemente vinculado à condição espiritual e moral do seu líder. Ressalta a lição moral perpétua de que o sucesso e a prosperidade, a miúde, levam ao enfraquecimento moral, que, por sua vez, leva ao fracasso moral.
Samuel, 2 Samuel, Novo Testamento. O reinado de Davi, no capítulo 1:10, é uma prefiguração do reino messiânico de Cristo. O restabelecimento de Jerusalém como a cidade santa, o recebimento do gracioso concerto davídico da parte de Deus e a promessa profética de um reino eterno apontavam para o perfeito Filho de Deus, Jesus Cristo, seu reino presente e futuro, conforme revela o Novo Testamento. Mateus 21:9, 22:45, Lucas 1:32-33. O modelo a ser seguido. Segundo Samuel 7:1-17. Samuel foi o último e o maior dos juízes de Israel. Os textos bíblicos não o mostram como um comandante à frente de um exército, liderando homens em batalhas memoráveis. Samuel era um juiz diferente, embora Deus usasse para libertar o povo também. Seu principal ofício era exercer a liderança civil e religiosa de Israel. Ele era sacerdote e profeta, conduzia o povo de Deus e transmitia ao povo as palavras do Senhor. A estatura moral e espiritual de Samuel dá-lhe credenciais de um dos maiores vultos da história israelita e do Antigo Testamento, que podemos aprender com Samuel se de fato desejarmos realizar um bom ministério. Precisamos dar prioridade à proclamação da vontade do Senhor. Versículo 3. A proclamação da palavra de Deus, advertindo o povo dos seus erros, mostrando como pode voltar a Deus a responsabilidade séria do servo, seja ministro formalmente ordenado ou não. Como Deus precisa hoje de homens e mulheres que estejam prontos a falar a palavra divina sem subterfúgio ao povo. Precisamos dar prioridade ao ministério da intercessão. 5:8-9. Samuel não negligenciava o ministério da intercessão. Embora fosse um homem muito ocupado, ele tinha tempo para oração. Por que será que crescemos pouco, ganhamos poucas almas, somos fracos e necessitados? Por quê? Oramos muito pouco. Este pensamento não é original, mas é significativo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Precisamos exercitar a disciplina da gratidão a Deus, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E sobre o serviço que prestamos, são tantas que não podemos contar. Isso, entretanto, não deve nos impedir de agradecer e de fazê-lo com que um coração humilde, como agir conveniente diante do Senhor, sem mostrar-lhe nossa gratidão. Precisamos desenvolver o princípio da dedicação. 5:17. O ministério de Samuel era exercido como dedicação total. Parece que ele não tinha férias, nem licença, e não reivindicava aposentadoria, com o quanto que seja necessária. Ele ministrou andando por todo Israel e quando estava em sua cidade servia também. Nós fomos chamados das trevas para a luz de Cristo, para a dedicação exclusiva, onde quer que estejamos, o que é que façamos, somos servos de Cristo, ministros de Jesus. Precisamos manter viva a chama da devoção a Deus. Samuel dava testemunho de sua fé em Deus em Ramá, onde vivia. A edificação de um altar ali era um sinal de sua permanente e contínua devoção ao Senhor. Um dos grandes riscos dos ministérios é que podemos ser consumidos pelos afazeres ministeriais e perdemos o senso e a prática devocional. A lição deixada por Samuel é de que não podemos deixar que se apague esta chama da devoção particular e pessoal. A grandeza de Samuel deveu-se em grande parte à direção que os seus pais deram à sua formação. Ele nasceu em atenção divina ao pedido de Ana, sua mãe, quando chegou à idade que não dependia tanto da mãe. Samuel foi levado a Siló, onde vivia o sacerdote Eli. Estava a arca do Senhor. Ana entregou seu filho conforme o prometeram, adorando a Deus, dizendo: por todos os dias que viver está entregue. 1 Samuel 1:28.
Embora criado por Eli, não se pode subestimar a influência exercida pela sua mãe na vida de Samuel, principalmente quando nós nos lembramos a que ponto de maldade chegaram os filhos do sacerdote. O salmo que Ana entoou, 1 Samuel 2, indica a profundidade da vida espiritual que ela cultivou e transmitiu ao seu filho Samuel. O mundo de hoje, mais do que nunca, busca liderança altamente qualificada. O surgimento de liderança se despede muito dos pais crentes. O surgimento de liderança se depende de muitos pais crentes.